O trânsito e você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, eu sou Alan Bastos e nesta semana no programa O Trânsito e Você, nós vamos falar sobre as regras de uma ultrapassagem segura. Eu chamo a sua atenção para esse programa de hoje, pois esse tema ele é muito importante. Nós precisamos entender que a maioria dos acidentes fatais que acontecem no nosso país, eles são acidentes que acontecem nas ultrapassagens, onde nós temos dois veículos que colidem frente a frente, porque um deles está numa via que não deveria estar, porque está ultrapassando em local proibido. E na maioria desses acidentes há uma colisão frontal, colisão frente a frente, onde nós temos aí o maior número de vítimas fatais por causa da ultrapassagem em local proibido. A primeira coisa que nós precisamos entender e aprender sobre o trânsito é que existem riscos envolvidos em alguns tipos de manobras que as pessoas realizam no trânsito. Por isso é necessário sempre observarmos as normas de segurança para efetuarmos o que quer que seja. E ultrapassagem é uma situação em que você coloca não só a sua própria vida, como a vida de outras pessoas em risco. Quando você se coloca na contramão, por exemplo, para efetuar uma ultrapassagem, a sua vida, a vida das pessoas que estão com você e a vida de outras pessoas que estejam circulando pela via são colocadas em risco, porque esta atitude de ultrapassar em local proibido é uma atitude que é inconsequente e gera muitos acidentes. Na nossa região aqui de Itajubá, várias pessoas já perderam a vida devido à ultrapassagem em local proibido. Então nós precisamos obedecer às normas para uma ultrapassagem segura. E a primeira coisa que nós devemos obedecer acerca das ultrapassagens é obedecer à sinalização. Onde é permitido, onde é proibido, onde nós podemos e onde nós não podemos ultrapassar. O Código de Trânsito Brasileiro ele é bem claro e ele define de duas maneiras onde é permitido ou onde é proibido efetuar a ultrapassagem. Existe uma marca, uma sinalização horizontal, uma marca que está na via, que determina se é permitido ou é proibido ultrapassar em determinado lugar. Quando a marca que divide a pista, esta faixa que divide a pista, ela é de cor amarela, quer dizer que você está circulando num trecho que os veículos vão em sentidos opostos. Ou seja, eles vão cruzar frente a frente um com o outro, e neste tipo de trânsito, nesse trecho de sentido oposto, os veículos estarão cruzando frente a frente um com o outro. Nesse trecho, a faixa é de cor amarela, sentido oposto. E o que acontece? Nessa situação, quando as pessoas ultrapassam, elas colocam o veículo na pista contrária para efetuar a ultrapassagem. Estando na pista contrária, pode acontecer que venha veículo no sentido contrário e aí haja uma colisão frontal. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é faixa de cor amarela, sentidos opostos. Se essa faixa que divide a pista, além da cor amarela, ela é uma faixa contínua, isso quer dizer que é proibido efetuar a ultrapassagem, que você não pode, em hipótese nenhuma, ultrapassar naquele trecho. Por quê? Quem fez a sinalização naquele trecho, estudou e entendeu que aquele trecho deve ser proibida a ultrapassagem. Por quê? Porque há risco das pessoas se envolverem em acidente. Então, por isso foi sinalizado com a faixa contínua, seja simples ou seja dupla, indicando que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. Então, não se deve ultrapassar. Também existe uma placa de regulamentação que é proibido ultrapassar, a placa
com a legenda R7, que indica aos condutores que é proibido ultrapassar naquele trecho. Então existe a sinalização vertical, que é a placa que está colocada à margem da via, e a sinalização horizontal, que é a faixa que divide a pista. Essas duas sinalizações indicam que você não pode, não deve e não pode, em hipótese nenhuma, ultrapassar. Por quê? Porque há risco de acidentes acontecerem. Porém, em trechos, regiões de curva, subidas, descidas, cruzamentos, próximos à escola, em região de movimentação de pedestres, também você deve evitar efetuar a ultrapassagem, porque existe risco naquele local. E a regra que deve ser usada por todos, quando se pensa em fazer uma ultrapassagem na dúvida, nunca ultrapasse. Quando você planeja efetuar uma ultrapassagem, quando você pensa em fazer uma ultrapassagem e surge uma dúvida se vai dar ou não vai dar certo, você deve evitar e não efetuar a ultrapassagem. E sempre efetuar a ultrapassagem com segurança. Então, na dúvida, nunca ultrapasse. Observe sempre a sinalização e obedeça as normas para que a ultrapassagem seja segura e não coloque em risco a vida de ninguém. Nós vamos para um breve intervalo comercial e logo em seguida retornaremos com o programa O Trânsito e Você. Sorria melhor com um tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica geral, prótese, implante parcial, total e prótese sobre implante. Ortodontia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica Odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás, 88, Itajubá. 3621-6639. Autoelétrica Douglas, com serviço de socorro, rapidez e eficiência. Autoelétrica Douglas, na Rua do Padre Nicolau. Precisou de socorro? WhatsApp 988334234. Queijos Boa Esperança, à venda nos melhores supermercados de Itajubá e microrregião. Leve qualidade para sua mesa. Queijos Boa Esperança, no café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Bosquinho, distribuidora de doces, produtos para festas e descartáveis em geral. Curta a página no Facebook, Distribuidora Bosquinho, em Itajubá, na Rua da Antiga Brama. Fone 3622-2821. Só Tintas, trabalhando com as principais marcas do mercado: Souvenir, Luxcolor, Universal e muitas outras. A Só Tintas oferece ao cliente todo o suporte em consultoria para que você faça sempre a melhor aquisição. E ainda, uma completa linha em acessórios. Entrega gratuita em toda a cidade. Só Tintas, Rua na Tércia, anexo ao posto, em frente à Fânia. WhatsApp 991 32 98 19. Só Tintas. Voltando com o programa O Trânsito e Você, hoje nós estamos falando sobre a ultrapassagem, os riscos, os perigos e como efetuar a ultrapassagem de maneira segura. No bloco passado falamos sobre o perigo e onde não deve ser feita a ultrapassagem. Mas agora nós vamos falar sobre as regras para uma ultrapassagem segura. Primeira regra é sempre observar se a sinalização permite ou proíbe efetuar a ultrapassagem. Se você observou que a sinalização permite que seja efetuada a ultrapassagem, então você pode iniciar o processo de ultrapassagem, observando as demais regras e normas para uma ultrapassagem segura. Primeira coisa, observou a sinalização. A segunda coisa, você vai observar pelos espelhos retrovisores se existe algum veículo atrás de você, sinalizando que quer te ultrapassar. Se você observar que o veículo que vem atrás de você tem a intenção de te ultrapassar, você deve evitar iniciar a ultrapassagem. Porque se você iniciar a ultrapassagem, o veículo que vem atrás pode colidir com você e aí vocês vão se envolver em um acidente. Então, primeira coisa, observa a sinalização.
Segunda coisa, observa se o veículo que vem atrás tem a intenção de ultrapassá-lo, e depois que você observou e viu que não há ninguém, ou que o veículo que está atrás de você não tem a intenção de ultrapassá-lo, você então vai observar a sua frente e verificar se você tem espaço, se você tem tempo suficiente para efetuar a ultrapassagem. Se não vem nenhum veículo no sentido contrário para atrapalhar e impedir a sua ultrapassagem. Verificou isso, aí então você vai sinalizar com seta à esquerda. É recomendado que você reduza a marcha do veículo, pois você vai precisar de arrancada, de força no motor, de velocidade, e você com velocidade adequada, mas você não pode efetuar a ultrapassagem de uma forma muito lenta e nem demorar muito na ultrapassagem. É no menor tempo possível você efetua a ultrapassagem. Após você passar pelo veículo que você ultrapassou, você vai olhar pelos retrovisores, verificar se há espaço entre o seu veículo e o veículo que você terminou de ultrapassar, e aí sim você vai sinalizar à direita e retornar à sua faixa de direção e manter a velocidade de acordo com a regulamentação para a via. Se você olhar, se você observar todas essas regras antes de efetuar uma ultrapassagem, você não vai ter nenhum tipo de problema. Você vai efetuar a ultrapassagem de maneira correta e segura e não vai correr nenhum risco. Como eu disse, na dúvida, nunca ultrapasse. Aqui nós encontramos um dado interessante. A maioria dos acidentes que acontecem nas ultrapassagens tem como condutor o homem. Sim, o homem é o condutor que está conduzindo o veículo na maioria dos acidentes que acontecem nas ultrapassagens em local proibido. Porque o homem muitas vezes ele não tem a paciência de aguardar o momento correto para efetuar uma ultrapassagem num local permitido e seguro. E ele tenta e ele vai tentar ultrapassar num local que não é permitido, ou num local que não é seguro, e acaba se envolvendo em acidentes nas ultrapassagens incorretas. As mulheres têm um cuidado maior na hora da ultrapassagem, aguardam o momento correto, esperam mais e só ultrapassam quando tem certeza. Os homens às vezes, por achar que dominam um pouco mais, isso não é verdade, o fato de ser homem ou mulher não dá a ninguém habilidade maior só por esse fato, acham que podem ultrapassar em determinados locais e acabam se envolvendo em acidente. E esses acidentes muitas vezes são acidentes graves ou fatais, em que pessoas perdem a vida, jovens perdem a vida, pessoas que estão ali utilizando a via perdem a vida. Por quê? Por um momento, por um segundo, por um minuto, a pessoa tem uma pressa, quer chegar em algum lugar muito rápido, mas não aguarda o momento correto para efetuar a ultrapassagem. A maioria dos acidentes fatais aí nas ultrapassagens é porque a pessoa está com pressa, é porque a pessoa quer avançar à frente, mas sem observar as regras e as normas para que a ultrapassagem seja feita de modo seguro, principalmente num período noturno que a visibilidade está diminuída, obviamente por estar de noite. Às vezes as pessoas vão ultrapassar à noite e acabam não observando corretamente, não tem como ver corretamente o que está acontecendo à sua frente. Então isso tudo exige um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado e muita responsabilidade. Porque a responsabilidade do condutor é essa, de não colocar a sua vida e nem a vida das outras pessoas em risco. Afinal de contas, o trânsito é para nós usarmos de forma inteligente, irmos e voltarmos vivos, sem cometer infrações e sem nos envolvermos em situação de risco. Seja um motorista, seja um condutor consciente, só ultrapasse em local permitido e obedecendo às normas de segurança. Nós vamos ficando por aqui com o programa O Trânsito e Você.
Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Esse programa é uma realização da Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Uma parceria com a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um grande abraço e até semana que vem. O trânsito e você. Oferecimento. Teletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.